A graça e a paz, querido, é tempo de examinar. Vamos examinar as Escrituras? Vamos ver o que o Deus Todo-Poderoso tem para nos dizer através da Tua Palavra? Só a título de conhecimento, precisamos entender que a Palavra, numa escala de autoridade, ela foi posta pelo próprio Deus acima dele. A Bíblia fala no Salmo 138, no versículo 2, que Ele colocou a Sua Palavra acima do Teu nome. E a Bíblia fala, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Ele zela para que a Sua palavra se cumpra, ou seja, Ele colocou ela com essa autoridade. Então, toda vez que vamos examinar as Escrituras, nós temos que entender que esta palavra tem total autoridade e a sua veracidade é indiscutível. Por isso que é necessário examinar as Escrituras, porque o próprio Jesus falou em João 5,37 que é tempo de examinar as Escrituras, porque contém nela palavras de vida eterna. Só examinando nós vamos encontrar o que realmente a palavra diz e vamos nos submeter a toda a autoridade de Deus. Amém, querido? O texto que nós queremos examinar hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Só apenas uma parte desse versículo, mas eu quero ler todo o versículo para que possamos entender o que eu quero passar. O versículo 9 do capítulo 3 de 1 aos Coríntios diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que é lavoura de Deus? Precisamos entrar numa área da hermenêutica e chamada tipologia bíblica, para que possamos entender o que é ser lavoura de Deus. Por exemplo, numa tipologia bíblica, a lavoura como povo de Deus e a lavoura como prática bíblica, ela se encontra em Levíticos 23, quando fala exatamente da colheita da lavoura dos judeus. Os judeus tinham a sua colheita. Por exemplo, a cevada eles não precisavam plantar. A própria terra de Canaã dava de graça a cevada. Mas mesmo eles plantando como o trigo tinha que plantar, mesmo plantando ou tendo de graça, eles tinham que cumprir um propósito. Ou melhor, eles tinham que cumprir um princípio. Qual era o princípio? O princípio da primícia. Colhia-se a primeira parte. Qual era a primeira parte? Não era a parte do tempo da colheita. Era a parte que o sol amadurecia antes do tempo da colheita, ou seja, aquilo que amadurecia rapidamente ou precipitadamente, ou amadurecia primeiro, depois chegava o tempo da colheita. Quando eles iam na sua lavoura e via aquela parte amadurecida, eles colhiam a primeira parte e essa não era para eles. Esta era para o sacerdote. Levava-se o templo. Como era cevada, eles pegavam a cevada, levavam para que se movesse o molho tanto da cevada quanto do trigo. Pegava do trigo, do grão, para se transformar na farinha, na fina farinha, e colocava ali 222 litros de farinha ou de grãos e levava ao sacerdote. Essa era a primícia. A primícia da lavoura. E depois, porque eles cumprindo este propósito da primícia, eles iam colher com fartura. Porque se eu dou primeiro a Deus, eu tenho a bênção de Deus sobre o que é meu. Se o que é de Deus eu devolvo a Ele, o que é meu Ele me abençoa. É um princípio. Mas entendendo o que Paulo está dizendo, buscando dessa figura lá do Antigo Testamento, que fala que nós somos a lavoura de Deus, busquei de uma tipologia. Eles colhiam a primícia e depois colhiam a lavoura toda. O que Deus está dizendo para nós? Esse povo aqui, vós sois lavoura, está falando da igreja.
Ele está falando dos dois pontos da igreja, da primícia e da lavoura completa. A primícia é aquela que Jesus vai buscar no arrebatamento, ou seja, os que amadureceram. O sol que amadurece a plantação é uma tipologia como lutas. A luta vem para nos amadurecer, o sol vem para amadurecer. Então, tanto a primeira, que amadureceu primeiro, é tirado primeiro, quanto os que amadurecerão depois, é colhido depois. Se somos lavoura de Deus, nós temos a primícia, que são os que Deus vai buscar no arrebatamento, e nós temos os demais, que ainda não amadureceram o suficiente. O sol vai ter que queimar sobre as cabeças para que haja um amadurecimento, porque Deus só colhe quando amadurecemos. Muitas vezes nós questionamos as lutas e não entendemos que tudo está interligado. A Bíblia é perfeita. Luta representa o sol, que vem para nos queimar e nos amadurecer. Ou seja, toda vez que a Bíblia fala de luta, ou ela fala de sol no Antigo Testamento, ela está falando de uma preparação de Deus para que estejamos aptos à colheita. Querido, se sejamos a primícia que Deus vai buscar no arrebatamento, ou se formos os demais que Deus vai buscar na volta de Jesus depois do 7º ano de luta, estamos debaixo da presença de Deus e o sol vai ter que nos amadurecer. Então entenda isso, nós somos lavoura de Deus, estejamos prontos para a colheita, ou como primícia, ou como total dessa colheita, mas somos lavoura de Deus. Amém, querido? Guarde essa palavra, segure esta revelação. Se você entrou aí do nosso canal, é do nosso canal, indica ele, curta, dê o seu like, propague, porque Deus tem nos usado para trazer para esta geração o tempo de examinar as Escrituras.